E aí pessoal, tudo beleza? Eu espero que sim. No vídeo de hoje eu vou utilizar a linguagem de programação Dart para resolver um exercício de programação. Esse é o nosso episódio número 6 da nossa série Programação Sem Mistério. Você está no canal Talk Code, o meu nome é Diogo, eu vou soltar a vinheta e na sequência eu volto com a tela do meu computador para a gente começar a criar os sons de chuva com Dart. Bom, vamos começar então a resolver esse exercício de programação utilizando a linguagem de programação Dart. O exercício nos dá algumas instruções em que, resumidamente, a nossa tarefa é converter um número em seus sons correspondentes de gota de chuva. Então, se um determinado número é divisível por 3, adicione pling ao resultado. Se ele for divisível por 5, adicione plang ao resultado. E se ele for divisível por 7, adicione plang ao resultado. Se ele não for divisível por nenhum desses 3 números, o resultado deve ser o próprio número, como uma string. E a gente já vai falar melhor sobre isso. Vamos fazer algo agora que eu não fiz nos outros episódios, que é dar uma voltinha pela documentação dessa linguagem de programação, até para a gente se habituar quando a gente for começar a escrever esse código. Então, eu vou abrir uma nova aba no navegador, ir até o Google e buscar por Dart. Eu vou acessar esse primeiro link e ir direto na documentação. Deixa eu traduzir aqui, porque tem uma seção, essa aqui mais precisamente, fala pra gente fazer um tour pelo idioma, né? Um tour pela linguagem de programação. É uma pequena introdução dessa linguagem, como a gente utiliza variáveis, funções, isso ajuda bastante, especialmente se você está começando a programar. Olha só, ele mostra para nós a respeito das variáveis, então nós podemos perceber aqui que, diferente de outras linguagens, a gente não precisa tipar o conteúdo de uma variável, graças à inferência de tipo. Então, eu posso escrever uma variável que vai armazenar uma string, ou seja, uma cadeia de caracteres. Eu posso escrever uma variável que vai armazenar um número inteiro, um número de ponto flutuante, que vai guardar um array, vai ser um array. E eu não preciso dizer, graças à inferência de tipo, ou seja, a atribuição do seu valor inicial vai dizer qual o conteúdo daquela variável, o tipo de conteúdo que a gente vai guardar naquela variável. Também fala sobre os fluxos de controle, né? Sobre o if-else, sobre o laço for-in, o laço for tradicional, o laço while, como a gente escreve as funções. Ele recomenda, né? A documentação recomenda especificar os tipos de argumentos, ou seja, o que vai ser o esperado de argumentos, e também o valor de retorno da função. E perceba que a tipagem da função está sendo colocada antes do nome da função. Aqui nós temos um exemplo de uma função que tem um nome de Fibonacci e ela recebe como argumento, né, tem um argumento que é do tipo inteiro e essa função ela retorna também um valor do tipo inteiro. É interessante, comentários são escritos dessa forma. Legal, eu acho que a gente já deu de uma forma rápida uma passada geral aqui na linguagem Dart para o uso que a gente vai fazer aqui, já nos é bem satisfatório. Bom, vamos lá então. Primeiro, organizar as ideias, né? O que a gente vai fazer, como que a gente vai fazer e por onde que a gente começa. É sempre a grande pergunta, né? Quando a gente vai resolver algum exercício, desafio de programação. Né? Bom, vamos lá. Então, vamos pensar que a gente tem 2 grandes grupos de números. O exercício não falou nada disso, mas pensando aqui na minha cabeça. Por quê? Veja bem, nós vamos ter aqueles números que vão se enquadrar nas nossas condições, que são 3, o número ser divisível por 3, por 5 e por 7. Então esse representa um grupo de números. Aonde virão esses números? Eles virão por argumento na nossa função. E nós temos um outro grande grupo de números, que também a gente não sabe daí quais são esses números, né? Assim como esses outros. Esse outro agrupamento serão aqueles números que, ao tentar dividir por 3, por 5 ou por 7, o resto dessa divisão ele não vai ser igual a 0, então não vai ser uma divisão exata. Diogo, por que você está falando sobre resto, módulo e você está envolvendo matemática aqui? Exatamente, a gente vai precisar da nossa queridíssima para poder resolver isso. Perceba que tem uma nota aqui no exercício, eu não sei se nesse exato momento você está conseguindo enxergar essa nota também, porque eu tô com a minha câmera, a imagem de mim está nesse canto inferior esquerdo para mim, né, direito para você. Talvez esteja cobrindo, mas enfim, que embaixo dessas instruções tem uma nota dizendo que uma maneira de se testar se um número é uniformemente divisível por outro é comparar o restante ou o módulo a 0. Por exemplo, se nós pegarmos, pode ser uma divisão, sei lá, 9, né? Se nós pegarmos o 9 e nós dividirmos ele por 2, a gente não vai ter uma divisão exata. Claro que 9 dividido por 2, se nós pegarmos ali no caderno, imagina o caderno agora,
Se nós dividirmos 9 por 2, o número inteiro mais próximo que a gente pode utilizar, e vai utilizar nessa divisão, é o 4, porque 4 vezes 2 dá 8. Nós não temos um outro número inteiro, porque depois do 4 vem o 5. E o 5 multiplicado por 2 dá 10. Isso passa de 9. Então 4 vezes 2 vai dar 8. E aí 9 menos 8 vai dar 1. E a gente vai fazer o quê? 1 dividido por 2, a gente não vai conseguir. Então a gente põe aquela famosa vírgula depois do 4. E nós adicionamos um 0 depois do 1. Então 10 dividido por 2 agora sim, dá 5. Então 9 dividido por 2 dá 4,5. Percebe que não é um número exato, né? Um número inteiro, um número sem resto. Não é como a gente pegar um 10 dividido por 2 que dá 5. Né? Então, aqui está nos informando o exercício que nós podemos utilizar esse módulo e comparar ele a 0. Se ele for 0, quer dizer que a divisão foi exata. Muito bem, então a gente já sabe que a gente vai ter que usar essa questão do módulo aí, do resto e coisa e tal. Beleza. A outra coisa que a gente tem que saber agora é como a gente vai estruturar as condições. E o exercício, ele nos deu uma dica. Porque, veja bem, ele fala, usando 30, que se o número 30 é divisível por 3 e por 5, mas não por 7, o resultado seria pling-plang. Ou seja, não existe uma forma arbitrária de se fazer as coisas para esse exercício. Se o número é divisível por 3 e por 5, e não for por 7, tem que retornar pling-plang. Não é pling-pling, pling-plang. Então, nas nossas condições, nós vamos respeitar essa ordem 3, 5 e 7. Tá. E como que a gente começa? Porque agora a gente já sabe que nós temos grupos de números, alguns vão se encaixar nas condições, outros não vão. A gente sabe que a gente tem que respeitar essa ordem de condições para que a frase ela seja correta, né? Ou seja, o que se espera. Partindo disso, se nós formos aqui nos testes, a gente vai conseguir observar que no início dos testes, né, é executada uma função do tipo main. Essa função ela instancia a nossa classe raindrops. E o que acontece? Vamos abrir esses testes para entender o que está acontecendo, para a gente saber o que a gente tem que fazer. Né? Então aqui nós temos aparentemente um grupo de testes chamados raindrops. Nós temos o primeiro teste aqui, que nós temos a descrição do que ele faz. Então, se a música for 1, é 1. Então, se o número recebido por parâmetro for 1, então a gente tem que retornar 1. Ou seja, o som retornado vai ser 1. E aqui a gente consegue observar também algo diferente, para não falar coisa, algo diferente dos outros episódios, né? Nos outros episódios, nós tínhamos os testes sempre trazendo o que se espera e trazendo o resultado, né, do nosso código. Agora a gente tem o contrário. O expect é o result, que é o nosso código, o retorno do nosso código. Ele tem que ser equals, ele tem que ser igual a 1. Ele tem que ser igual a pling, certo? E esse result ele é composto pelo quê? Você percebe que tem um final result, tem um final raindrops. O final, ele diz que aquela variável, o conteúdo dela não pode ser reatribuído, não pode ser alterado. O final é como se o valor final daquela variável é aquele. E sempre que eu chamar ela ou que eu usar ela, vai ser com aquele valor que ela recebeu no momento de ter recebido como final, né? Então, por exemplo, nós temos aqui o final result. O result, olha só, ele pega o raindrops, esse final aqui, ele não modifica o valor desse raindrops. Ele apenas pega esse raindrops e ele acessa com um ponto um método chamado convert. A nossa classe, ela ainda não tem esse método chamado convert. Então nós vamos criar ele aqui, ó. Convert é uma função. Criei aqui. O que a gente consegue observar pelos testes? Tanto no primeiro, no segundo, no terceiro, olha só, se a gente olhar em todos os testes aqui, sempre é um número que é recebido por argumento. Então, seguramente, sempre virá um número aqui. Esse número ele pode conter mais do que um dígito, mas sempre será um. E como nós olhamos aqui na documentação, quando falou sobre as funções, olha só, recomendamos especificar os tipos de argumentos de cada função e o valor de retorno. Então nós temos que especificar o tipo de argumento e também o retorno dessa função. Como a gente faz isso? Como a gente viu, a gente sempre vai receber um número. E dependendo de o que a gente vai fazer com esse número, o que acontecer com ele, né, nas divisões e tudo mais, a gente vai retornar uma string, que pode ser uma palavra ou pode ser ele mesmo, um número, mas não como um inteiro, como uma string, com aspas. Né? Então, vamos lá. O argumento que a gente vai receber, eu vou dar o nome de número, pode ser qualquer nome, eu vou chamar de número para ficar mais coerente com o nosso exercício. Ele vai ser do tipo int. E a nossa função, ela vai ser do tipo string, certo? Até aí, eu acho que está tudo entendido, né? Muito bem. Bom, vamos começar com os testes, então. Primeiro vamos fazer os testes que a gente conhece. E depois os que a gente não conhece, a gente cria uma lógica para lidar com eles. Sempre é mais fácil fazer assim. A partir disso, né? Então vamos lá. A documentação também fala sobre os fluxos de controle, a gente vai precisar usar o if aqui,
Porque a gente precisa verificar se esse número, e agora eu vou usar um operador que eu não lembro de ter usado até agora aqui nos nossos vídeos, e esse é o operador de resto, operador de módulo, né? Então, o que eu vou escrever aqui? Se o módulo da divisão de número por 3 for igual a 0, eu vou ter que atribuir a frase pling. Isso, pling é o resultado. Então, se eu vou ter que atribuir ao resultado, isso significa que eu preciso criar uma variável. Eu vou criar uma variável que eu vou dar o nome de frase para ela e vou inicializar assim, vazia, mas vazia com uma string. E se o módulo da divisão de número por 3 for igual a 0, eu vou atribuir à frase o valor de pling. O que aconteceu aqui? Eu inicializei a variável frase, eu somei ao que já existe, ou seja, não existe nada aqui, vazio. Eu somei então ao vazio, pling, e eu vou fazer isso também com as nossas outras condições, que são quais? Se o módulo da divisão de número por 5 for igual a 0, eu vou pegar a nossa frase e eu vou somar, ou melhor, acrescentar, né, não somar, o valor de pling. Também, se o módulo da divisão de número por 7 for igual a 0, eu vou acrescentar ao valor já existente de long. Aqui nós lidamos com as nossas condições que são conhecidas já de acordo com o nosso exercício. No entanto, há mais uma situação que a gente tem que lidar. Se esse número ele não for divisível, ou melhor, o módulo da divisão por 3, por 5 ou por 7 não corresponder a 0, nós precisamos retornar esse número, mas não como um inteiro, e sim como uma string. Como que a gente vai fazer isso? Primeiro de tudo, concorda comigo que para a gente poder retornar esse número, então, que não entrou em nenhuma dessas 3 condições, para mim poder retornar, eu preciso verificar, me certificar de que esse número não entrou em nenhuma dessas condições, não satisfez nenhuma dessas 3 condições. E como que eu faço isso? Concorda comigo que quando eu crio a variável frase e atribuo vazio para ela, essa string vazia para ela, em cada uma das situações, essa mesma variável ela tem o seu valor alterado. Ou seja, se essa condição for satisfeita, depois que passar por esse if, né, que o código vai ser executado de cima a baixo, depois que passar desse if, concorda comigo que o valor de frase não é mais uma string vazia, mas sim, agora vale pling? E da mesma forma com os outros, ela deixa de ser vazia ou deixa de conter somente o valor da primeira condição e passa a conter os outros? Então, o que nós podemos fazer aqui é adicionar um outro if e nós podemos verificar se frase, o conteúdo dela, é diferente de vazio. Por que isso? Porque assim a gente tem certeza que frase, ou melhor, temos certeza que o número recebido por argumento ele satisfez alguma das condições, seja do 3, do 5 ou do 7. E se isso aconteceu, a gente vai retornar a frase. A gente quer saber qual é a frase. Se não é mais vazio, então é alguma coisa. O som de chuva é algo. A gente quer retornar e quer saber qual ele é. Agora, se o valor de frase não foi alterado, a gente precisa retornar o número. Mas se nós retornarmos o número, a gente vai estar recebendo um erro, porque o número ele está tipado como um inteiro. E o exercício fala que a gente tem que retornar como uma string, ou seja, se nós formos retornar um número, que seja ele entre aspas. Dart tem um recurso que é o toString. Isso pega um número inteiro e coloca aspas nele, ele se transforma em uma string. Dessa forma, a gente consegue exibir o número como uma string, que é como o exercício pede para nós. Bom, vamos tentar executar os testes para a gente ver se a gente consegue satisfazer todas as condições de testes. Aqui o nosso código foi submetido. Ele está executando. Doce! Parece que você resolveu o exercício. Muito bem! Todos os testes foram aprovados. Que bacana! Que bom! Nós podemos também vir aqui nos testes e olharmos mais uma vez o que era esperado em cada uma das situações. E se todos os testes foram aprovados, significa que o nosso código está funcional. Bacana demais. Nós tipamos o retorno da função, tipamos os argumentos, nós também fizemos uso de fluxos de controle, né, o if. Nós também transformamos um número inteiro em string
E agora, eu quero implementar uma última coisa para a gente fazer uso de menos linhas e até ficar mais clean o nosso código na resolução desse exercício. Olha só, o que a gente pode fazer? Na programação existe algo nos fluxos de controle, e em Dart também funciona, que é o seguinte: sempre que a gente tem um fluxo de controle no qual a gente tem uma condição e aí dentro das chaves a gente tem apenas uma linha, a gente pode eliminar o abre e fecha chaves e a gente pode escrever isso aqui só em uma linha. Olha que bacana. If, ou seja, se isso aqui for verdade, executa isso aqui. Se não, ele passa para o próximo. E a gente pode repetir isso nos demais exercícios. Por quê? Porque isso aqui vai deixar o nosso código, olha, mais clean, mais limpinho. A gente não precisa fazer uso do abre e fecha chaves. Então eu vou eliminar tudo isso. Aqui eu também posso eliminar o uso deste abre e fecha chaves. E olha só, o nosso código ele fica bem menorzinho, né? Vamos testar para ver se vai continuar funcionando. Espero que a gente não receba nenhum erro aqui agora, hein? Ficou bem bonito. Muito bem, a gente não recebeu nenhum erro, funcionou a nossa modificação no código, né? Derrubamos, eliminamos o abre e fecha chaves, o código continuou funcionando. Agora tem um porém. Se o nosso if ele tivesse mais do que uma linha dentro dele, nós precisaríamos deixar o abre e fecha chaves para acoplar as ações relativas àquela condição. Mais um exercício resolvido aqui no nosso canal. Hoje utilizamos a linguagem de programação Dart e nós utilizamos também a documentação dessa linguagem para a gente aprender como a gente deveria usar uma variável, como a gente declararia funções e acessaria também os fluxos de controle. Eu espero que você tenha gostado de mais esse exercício. Semana que vem a gente tem o nosso encontro marcado com outra linguagem de programação. Um forte abraço, fique bem e até o nosso próximo vídeo.